Boa noite, família Pio Décimo. Boa noite. Para quem não me conhece, talvez algumas pessoas não me conheçam, não estão perdendo grande coisa. Brincadeira. Mas eu sou o Guto Muxa. Eu sou lá da Aliança Bíblica de Gramado. Estamos lá com um grupo de, 30 pessoas na Aliança Bíblica de Gramado. Atualmente estou dirigindo o Seminário Teológico de Gramado. Alguns de vocês conhecem o STG lá, que fica lá no Janstin, ou Janstin. Sou casado com a Ana Laura há 6 anos, filha do pastor Giovanni Ax, o que é uma grande responsabilidade, né? Casar com a filha do pastor. E nós temos uma filha chamada Eloá, que tem 1 ano. Hoje eu não trouxe uma foto dela aqui para vocês. E elas ficaram lá com o meu sogro, minha sogra, em Sapiranga, e eu vim para cá. O Edgar, ele comentou comigo, né? Ele disse assim: Guto, eu vou estar na praia, tu pode ir lá pregar? Eu disse: claro, tudo bem, não tem problema. Mas o Edgar, ele está merecendo também, né? Uma folguinha. Mas o Edgar, então, me convidou para vir pregar aqui. E eu fiquei pensando sobre o que trazer para nós nessa noite. E eu acho que em muitos casos, em muitos aspectos, a nossa fé, ao longo do tempo, ela fica abalada em algum momento. Então eu trouxe esse título aqui, né? De como renovar a sua fé, como restaurar a sua fé. E talvez você fique imaginando que eu vou dar aqui 10 passos práticos de como restaurar a sua fé e renovar a sua vida de fé. Mas a gente vai, então, nesse texto bíblico de Ezequiel, do Antigo Testamento. Então, peço para que vocês abram a Bíblia aí em Ezequiel, no capítulo 37. E eu fiquei pensando sobre... muitas vezes a gente é de igreja, né? Já tem há um tempo, mas talvez você está frio na sua vida de fé. Pode ser que você está passando por uma situação muito difícil na sua vida, pode ser que você esteja passando por situações complicadas, né? E quando o Edgar me desafiou, né, me trouxe esse convite, eu fiquei muito feliz de aceitar, porque eu amo pregar, eu amo falar sobre a palavra de Deus, eu amo viver isso tudo. Então, uma grande alegria, né, compartilhar com vocês, sabendo que somos a família Aliança Bíblica e temos o nosso jeito específico, mas somos um corpo, né? E, de alguma maneira, a minha expectativa aqui é que você consiga, em algum aspecto, renovar a sua vida de fé com essa palavra nessa noite. Talvez isso seja difícil aos seus olhos, talvez não, talvez você está tendo uma vida muito boa com Cristo, e isso é maravilhoso. Mas eu sei que em alguns momentos a gente tropeça, em alguns momentos a gente esfria, né? Então talvez você está passando por um período difícil, conturbado na sua vida, ou enfim, essa palavra ela também serve como um refresco para todos nós, né? Vamos ler Ezequiel, capítulo 37. Eu gosto de trazer um texto, né? E aqui a gente vai ler do 1 ao 10. Então são 10 versículos. E é um texto consideravelmente assim, né, grande. Então eu vou ler aqui e a gente vai juntos embarcar na palavra de Deus aqui, em Ezequiel 37, do 1 ao 10, para ver o que Deus tem para nós nessa noite. Vamos ler. Então, Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 10, que diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes:
ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Até aqui. Vamos orar? Amado Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, nesse ajuntamento, nessa comunidade, nessa assembleia de pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas que foram marcados de alguma maneira pelo Teu Espírito e que foram marcados de alguma maneira por um encontro com Cristo. E nessa noite nós queremos abrir a Tua palavra e nos lembrar do quão grande o Senhor é nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos aqui, que possamos crescer em maturidade, que possamos crescer na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento nessa noite, fale ao coração de cada um aquilo que o Senhor tem falado já, coisas específicas que o Senhor tem tratado no coração de cada um aqui, e que possamos sair daqui transformados, porque tivemos contato com a Tua palavra, e isso gera transformação. Obrigado por esse tempo e nós entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar um slide, por favor? Primeiro eu queria comentar o que está acontecendo aqui nesse texto, de uma maneira breve. Quem escreve esse livro é Ezequiel, ele é considerado um profeta. Ele viveu até os 30 anos de idade, e Ezequiel ele viveu num período em que Israel tinha sido sequestrado pela Babilônia. Então, além de Daniel ter ido raptado pela Babilônia, Ezequiel também foi sequestrado por um outro império e foi levado cativo até a Babilônia. Interessante é que Ezequiel ele era um sacerdote. O que é um sacerdote? Ele precisava cumprir as ordens que Deus tinha deixado para guardar o templo, para cuidar, para cultivar. Então, Ezequiel, ele é da tribo de Levi, então ele tinha funções específicas a cumprir dentro da nação de Israel. Ele era de uma tribo específica, separada para cuidar das coisas de Deus, do templo e tudo mais. E ele chegava nesse período de mais ou menos 30 anos de idade, que era quando ele ia começar a exercer o sacerdócio. Ou seja, era quando ele ia começar a exercer a função de cuidar do templo, de, enfim, sacrificar animais e tudo mais, nessa função de mediação ali entre Deus e os homens. Mas Ezequiel estava cativo, ele estava na Babilônia, às margens de um rio, o rio Quebar, se eu não me engano. Ele estava lá cativo e sem propósito de vida. Ele perdeu o seu propósito de vida porque a sua função era ser um sacerdote, mas ele tinha sido levado cativo e estava com refugiados, num campo de refugiados, sem perspectiva de vida, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum propósito. Mas esse homem recebe revelações de Deus tremendas. Ele recebe aparições de Deus de uma forma sobrenatural e que não aconteceu com nenhum outro profeta do Antigo Testamento. Esse homem, ele tem visões esplendorosas da glória de Deus. Ele vê Deus de uma maneira muito estranha, específica, não sei nem como dizer, no capítulo 1, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ver depois em casa. Mas Deus aparece para ele de uma forma ali estranha, e Deus, ele com toda a sua glória, ele se revela para esse homem. Ali nas margens daquele rio, num campo de refugiados, sem propósito.
E ele vê então essa glória de Deus e ele tem uma visão e ele fica confuso porque Deus aparece daquela maneira, mas Deus normalmente ele tinha as suas aparições, Deus se revelava para pessoas em Israel, na Terra Santa, onde Deus tinha levado o seu povo. E ali Deus aparece na Babilônia, de uma forma ali gloriosa. E Ezequiel fica confuso porque o que está acontecendo, né? Mas o que Deus revela no livro de Ezequiel, já vou dar o spoiler do final do livro, é que Deus ele tira a sua glória do templo, da cidade santa, de Jerusalém, e ele se afasta do povo, porque o povo o abandonou. Então, o livro de Ezequiel ele é uma ilustração de quando Deus ele deixa de tabernacular, ele deixa de estar junto com o seu povo, porque o seu povo o abandonou. E o que é interessante é que esse profeta ele recebe missões específicas de Deus, né? Ele recebe algumas missões específicas de Deus. Diferente dos outros profetas, ele recebe missões em que ele deveria não só pregar para o povo arrependimento, porque o clássico do profeta é o seguinte: Deus diz para ele, vai lá e fala para o meu povo, se arrependam e tudo mais, né? Beleza. Só que Ezequiel era nível hard, porque Ezequiel ele tinha que interpretar, ele tinha que dramatizar o que Deus queria fazer, ou que Deus estava querendo falar com o povo. Então, alguns exemplos do que Ezequiel tinha que fazer. Ele teve que comer um rolo das escrituras. Ele teve que, por um período, deitar de lado, com o braço esquerdo deitado e à frente de uma maquete em que ele construiu ali de Jerusalém, sei lá, em público, né? E além disso, ele tinha que se alimentar de pão, comer pão, fazer pão, fermento, tudo mais, com esterco. Oh, meu pai, que é isso? Que loucura, Guto. Não fala isso na igreja. Mas Ezequiel ele tinha que representar de várias maneiras o que Deus queria falar. O que Deus queria falar? Que o povo estava se alimentando de esterco, que o povo estava idolatrando outros deuses, que o povo não estava adorando o Deus correto, mas o povo estava se alimentando de coisas ruins. Além disso, ele teve que destruir a sua casa, porque Deus estava dizendo que Israel seria destruída. Além disso, a sua mulher morreu, faleceu, e Deus disse para ele, não chore, não pranteie, porque eu não posso prantear, o meu povo me abandonou, e essa é a sensação que eu tenho. Então, para vocês terem uma noção de como é a missão desse cara, ele tem uma missão muito importante. Mas, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com renovar a sua fé? Primeiro, porque talvez você está vivendo uma vida com o seu trabalho, com a sua família, no seu emprego, mas quando você para olhar de fora, você se percebe sem propósito. Talvez você está sem um propósito de vida. E quando eu digo sem propósito de vida, é porque, de fato, você ainda não teve um encontro real com Cristo. Porque Cristo é quem nos dá o propósito. Mas talvez você está passando por um processo muito difícil na sua vida. E a gente vai ler o texto final aqui, né? Aqui é praticamente os capítulos finais de Ezequiel, o que acontece com ele. Então a gente vai ler como Deus tem renovado a fé de Ezequiel e como ele pode também renovar a nossa fé. Vamos ler o versículo 1. Para quem não trouxe Bíblia, tenha projetado ali, a gente vai caminhando. Versículo 1 diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então, assim, mais uma loucurada na vida de Ezequiel, né? Mais uma terça-feira na vida dele. Deus faz uma loucura e leva ele para um lugar maluco e leva para um vale cheio de ossos. E a primeira aplicação prática que eu quero trazer aqui, baseado nesse primeiro versículo, é que Deus, muitas vezes, sim, nos conduz a desertos. Deus, muitas vezes, sim, nos conduz a um vale cheio de ossos secos. Deus nos conduz também em pastos verdejantes? Sim, aleluia.
mas também Deus nos leva para lugares difíceis. Deus também nos leva para lugares em que talvez a gente não gostaria de estar. Mas a pergunta é: onde Deus está nos conduzindo hoje? Para que lugar Deus está nos conduzindo hoje na nossa vida de fé? Muitas vezes Deus nos leva para desertos, vales de ossos secos, vales da sombra, da morte, e a gente não entende o porquê. Vamos ler o versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então, o que Deus fez aqui com ele, além dessa loucurada toda, levar ele para um vale de ossos secos, ele começou a vagar com Ezequiel e mostrar o tamanho, né, ali a imensidão daquele vale. E Ezequiel, ele então chega à conclusão de que eram muitos ossos secos. E o que eu quero aplicar desse versículo, né, a gente vai tentando aplicar aos poucos, é que Deus, ele muitas vezes nos leva para os desertos ou dificuldades e nos mostra a imensidão da nossa sequidão. Deus quer nos revelar o quão distante muitas vezes nós estamos dele. E ele quer nos revelar o tamanho da nossa idolatria, o tamanho da nossa falta de fé. E esse é um ponto importante para a gente entender. Primeiro, Deus faz um check-up na nossa alma e nos mostra o quão nós dependemos dele, o quanto nós precisamos do Senhor. Deus quer nos mostrar o quadro geral, o quadro completo de onde nós estamos na nossa vida de fé. E talvez você está num deserto, mas ainda não contemplou o quadro geral. Deus está fazendo isso na tua vida. Mas você precisa olhar para esse quadro e entender, na verdade, que Deus quer te trazer de volta para Ele. E é isso que Deus está fazendo com o povo, que Ele está mostrando aqui através do profeta. Ele quer trazer o seu povo de volta. Esse é o intuito de Deus com o profeta Ezequiel. Ele quer que através da vida de Ezequiel o povo se volte para Ele e abandone os ídolos. Mas Deus, ele faz a gente reconhecer o tamanho da nossa incredulidade e o quanto o nosso coração muitas vezes está distante dele. Versículo 3, vamos lá. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. O que é interessante é que Deus pergunta, ele leva para esses vale de ossos secos, mostra ali o tamanho do vale e pergunta: esses ossos aí, eles podem viver? Aí na nossa resposta humana, a gente diria o seguinte: não podem voltar a viver. Mas como Ezequiel sabia que estava ali tratando com Deus, né? Ele diz: não, soberano Senhor, tu sabes, né? Mas o que é interessante notar é que muitas vezes nas nossas vidas estamos vivendo uma situação difícil e aos nossos olhos humanos os ossos não podem voltar a viver. A nossa mente, ela diz: não, isso não pode ser resolvido. Para quem não me conhece, eu tenho pais que não são cristãos. E durante muito tempo da minha vida eu tenho orado por eles. Tenho orado para que eles reconheçam a Jesus. Mas chegam alguns períodos assim que eu fico assim: esses vales de ossos secos aí não tem jeito. Não vai dar. Esses ossos aí não vão se levantar. Porque é a incredulidade muitas vezes do nosso coração. E muitas vezes as situações em que a gente está vivendo, a gente olha para a situação e diz: não, esses ossos aqui acho que não vão se levantar. Mas Ezequiel olha para Deus e diz: ó soberano, só tu sabes, né? E é importante perceber que para Deus nada é impossível. Então, seguimos orando pelos meus pais. E seguimos orando pela sua dificuldade, pela sua vida, por aquilo que você talvez esteja vivendo. Mas nada é impossível para Deus. E Ele pode levantar os ossos. E é isso que Ele queria mostrar com Ezequiel. Ele pergunta isso como uma pergunta retórica: esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel diz: só tu sabes. E aí o Senhor: isso, só eu sei. É isso mesmo. Para mim nada é impossível. Vamos ler do 4 ao 6. Eu gosto de andar pelo texto e a gente desbravando ele aos poucos. Então, do 4 ao 6.
Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que é interessante também notar é que Deus ele pede para Ezequiel pregar para os mortos. E o que é preciso para que esses mortos voltem à vida é a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor ela é importante para que haja vida. E muitas vezes a gente vive a nossa vida de fé, mas não conhece a palavra do Senhor. Mas não estuda a palavra do Senhor. E aí surge um emprego onde você tem que fazer coisas erradas, e aí surge talvez um namorico ali, que a pessoa não gosta de Deus, não quer saber de nada do Senhor, ou situações familiares ali em que você se envolve, que são erradas, e por ignorância ou negligência, ou por pecado mesmo, você ignora a palavra do Senhor. Mas Deus é claro na sua palavra sobre o que Ele quer dos seus filhos. Então a palavra do Senhor, ela traz vida. A palavra do Senhor é que gera essa vida em nós. E a gente percebe que Deus, então, ele sopra o seu espírito e uma nova criação acontece, né? Ali os ossos começam a se voltar e tudo mais. Mas a aplicação prática para esse texto é que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E muitas vezes você está nesse vale de ossos secos, você está nesse deserto, nessa dificuldade, mas não quer mais saber de grupo célula, não quer mais saber de celebração, não quer mais saber de devocional. Mas, queridos, a palavra do Senhor é quem vai te dar vida, é quem vai gerar vida em nós. É muito importante que a gente preze pela palavra do Senhor, porque é ela quem nos dá vida. E isso significa que Deus é a nossa prioridade. Porque em muitos aspectos, quando estamos com dificuldades, não, mas daí eu vou deixar meu grupo, célula, ou eu vou deixar meu discipulador, ou eu vou deixar de ir na celebração, porque eu estou passando por um período difícil. Mas quando nós estamos em Cristo, Ele é a nossa prioridade. E não significa que a célula é a nossa prioridade, não significa que o discipulador é a nossa prioridade, mas a palavra do Senhor é a nossa prioridade. E é ela que nos dá vida. Mas muitas vezes muitas vezes pessoas, né, vêm para a igreja por muitos anos, por muito tempo, mas na verdade são ossos secos, sem espírito. E essa é uma palavra dura, difícil, mas a gente precisa ter um encontro com Deus, ter um encontro com Cristo, para ser vivificado por Ele. E esse encontro também se dá por meio da sua palavra. Então, muitas vezes, a igreja ela é formada de pessoas com ossos, com pele, com carne, mas em alguns aspectos sem o Espírito. Pessoas que não entenderam, não compreenderam a graça de Cristo, não compreenderam o sacrifício de Cristo, mas vivem um ritual de vida. E aí não vai adiantar nada, porque a gente precisa desse sopro, a gente precisa do Espírito de Deus. Vamos ler os 7 e 8. Por favor, vamos juntos. O 7 e 8 diz o seguinte: E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. O que eu vejo nesse texto é que Deus, então, ele levanta aqueles ossos, né? E, em primeiro momento, era o que precisava acontecer. Deus precisava levantar os ossos secos, ali com pele e tudo mais. Mas faltava alguma coisa. Faltava o seu espírito. Então, Ezequiel profetiza conforme a ordem recebida, e ali os ossos começam a se levantar e começam a cobrir de pele e tudo mais, mas não havia espírito neles. Ou seja, eram um corpo sem vida. E aqui,
3 aspectos que eu quero trazer nesses 2 versículos. 3 aspectos bem rápidos e básicos. O primeiro é que Ezequiel ele tem esse relacionamento com Deus e por meio desse relacionamento com Deus, ele faz essa conversa com o Senhor que gera vida. E o que isso significa é que a nossa oração ao Senhor, ela precisa ser constante. E nós precisamos ter um relacionamento com Deus para entender onde nós estamos no vale dos ossos secos, e entender o tamanho do vale e entender tudo isso. Então nós precisamos desse relacionamento pessoal com Deus. Nós precisamos dessa prática da oração. Outra coisa que eu não quero forçar o texto, mas aqui onde ele diz, e os ossos se juntaram osso com osso, é a mesma palavra que diz quando se trata esse ajuntamento, né? E se vocês bem sabem, a igreja ela é considerada o corpo de Cristo. Nesse ajuntamento de membros, nesse ajuntamento de órgãos e tudo mais, e Deus vai formando a sua igreja. Então, um aspecto que eu quero chamar a atenção, sem forçar o texto, é que também é importante vivermos em igreja, que também é importante vivermos em comunidade, também é importante vivermos juntos. Mas o principal disso é que Deus chama Ezequiel para pregar para mortos. E, queridos, essa é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar para mortos. Pregar para mortos vivos, que estão por aí andando, perambulando, mas espiritualmente estão mortos. E Deus nos chama a pregar para mortos. Deus tem um chamado especial para todos nós, para que nós possamos levar vida, que nós possamos levar a graça de Deus. Então, Deus nos prepara e nos chama para pregar e levar essa palavra para pessoas que estão mortas. Vamos ler o versículo 9. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então, aqui nesse caso, o Espírito é soprado, né? Ele é profetizado por Ezequiel e Deus então sopra do seu Espírito. E o sopro e o Espírito, eles são palavras que covalentes, não sei como é que fala isso, mas elas são palavras interligadas. O sopro e o Espírito querem dizer a mesma coisa. Então, o Espírito de Deus, ele também é o sopro de vida, né? Então, o Espírito de Deus é quem nos dá a vida verdadeira. Muitas vezes a gente pode viver, né? A própria palavra de Deus nos diz que nós vivíamos antes com a nossa vida vazia e sem propósito, mas quando encontramos a Cristo, nós temos vida, nós temos propósito, nós enxergamos a vida de maneira diferente. Mas muitas vezes nós vivemos de comportamento crente, nós sabemos o linguajar da igreja, nós sabemos o linguajar gospel, nós sabemos como nos comportar, nós sabemos o que fazer muitas vezes, mas em alguns casos não tem o Espírito de Deus. Então, é o que eu costumo dizer lá no seminário, né? As pessoas muitas vezes mudam o comportamento, mas Deus está interessado no coração. Então não adianta tu mudar o comportamento no seminário, porque tem que falar teologicamente ou coisas nesse sentido, mas Deus quer transformar o seu coração. E o Espírito de Deus é quem transforma a nossa vida, né? Então, pensando um pouco sobre isso, em 2011, faz bastante tempo, não haviam carros ainda, eram carroças. Não, brincadeira. 2011 eu fui para um projeto de teologia chamado Projeto Timóteo. Não sei quantos aqui conhecem, ali no centro, né? Na Aliança Centro. Fui estudar teologia lá, eu tinha os meus 21 anos, então façam as contas aí. E lá, estudando a Bíblia, aprendendo mais de Deus, eu me apaixonei muito por tudo isso, eu fiquei encantado por tudo isso, né? E eu lembro de fazer uma oração assim no final do ano, pensando assim: Deus, eu gostaria de te pedir 3 coisas, né? Parece o gênio da lâmpada, né? Mas não é. Deus, eu gostaria de te pedir 3 coisas. A primeira é que eu
acho que eu tenho um chamado para trabalhar no ministério de tempo integral. E aqui entendam, né? Todos nós trabalhamos no ministério de tempo integral, seja a profissão que a gente tem. Mas eu falei para Deus, eu acho que eu tenho esse chamado de trabalhar no ministério de tempo integral, gostaria de viver disso e tudo mais. A segunda coisa que eu orei para Deus foi, Deus, eu gostaria de ter uma família. Porque lá nos 21 anos eu era meio feinho, assim, e era difícil arranjar uma namorada, era complicada a situação. E aí eu falei, Deus, se o Senhor me abençoar, né, com esse milagre, eu recebo. E a outra coisa que eu tinha pedido também para Deus, eu falei, Deus, eu também gostaria de ter um bom relacionamento com os meus pais e que eles se tornassem cristãos. Daí assim, né, o gênio da lâmpada. Agora é contigo, Deus, vai trabalhar. Mas aí, beleza, acabou aquele ano, acabou o período de teologia, foi maravilhoso, né? Tudo é a Disney dos jovens, né? Não, brincadeira, quem vai lá sabe que é difícil. Mas aí eu voltei para minha cidade natal, Passo Fundo, Tchê. Cheguei lá em Passo Fundo, tinha uma aliança bíblica lá. Pensei, é agora. Cheguei lá pro pastor, na época o Roger, falei, eu gostaria de trabalhar aqui na aliança. Não, pode ser, pode virar escravo aqui, porque não temos como pagar, então você ajuda no que puder e tal. Daí eu falei, não, beleza, é comigo, deixa comigo. Aí comecei lá a ajudar e tudo mais, né? Aí passou um tempo, fui para a temporada de acampamento ali no Janchi, né? Comecei a olhar para uma menina, né? Então, cuidem aí os pais que mandam seus filhos para a temporada de acampamento. É um perigo isso aí, um perigo. Aí comecei a olhar para a menina e tal, a gente começou ali a se envolver, né, nos olhares, assim. E nisso, os meus pais compraram uma casa grande em Passo Fundo, né, porque, para quem não sabe, eu tenho todo tipo de irmãos. Eu tenho irmão gêmeo, tenho irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então, assim, a família grande, compraram uma casa grande e tal, tudo estava maravilhoso. Aí, chegou um período ali, né, que os meus pais se irritaram muito por eu ser escravo da aliança lá em Passo Fundo. Eles não gostavam mais dessa situação, porque afinal tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. E eu fazia publicidade na época, né? Consegui terminar a publicidade, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mas quem foi na minha formatura viu a minha alegria, né? Eu recebi o diploma assim, obrigado, tal. Porque eu realmente não era o que eu queria fazer, mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto. Aí, e os meus pais falaram, cara, abandona esse negócio aí, sai da igreja aí, vai trabalhar, vai achar um emprego de verdade, né? Porque pastor não tem emprego, pastor não trabalha. Essa é a visão deles, né? Calma, gente, fiquem tranquilos. E aí, beleza, e eu me envolvi lá com a menina, a gente conversou 8 meses conversando, né? Naquele negócio, vai, não vai. Aí a gente começou a namorar, durou terríveis 4 meses. Horríveis aqueles 4 meses e acabou o namoro. Chegou um período ali em que eu estava na casa dos meus pais, uma casa maravilhosa, família margarina, coisa bonita. E um dia ali eu briguei com meu pai, eu nunca tinha feito isso. Eu sempre brigava com a minha mãe, que era mais tranquilo brigar com ela, né? Mas o meu pai já era casca grossa, assim. Então, pela primeira vez, assim, eu discuti com o meu pai de verdade, assim, e a gente entrou numa discussão. E aí eu botei minhas 4 roupas numa sacola e saí de casa, né? E aí, como eu tinha já deixado de estar na aliança, eu achei um emprego qualquer ali e tal, estava trabalhando de designer e tudo mais. E aí eu aluguei um quadrado, era tipo um quadrado, menor do que isso aqui, e tinha um banheiro. E aí naquele quadrado não tinha internet, não tinha TV, e foi o período em que eu mais li a Bíblia em toda a minha vida. Foi um período em que eu digo, eu sofri bastante. Mas foi um período em que eu me aproximei muito mais do Senhor. Foi um período em que eu comecei a enxergar as coisas com outros olhos. Foi um período em que realmente o Espírito do Senhor me encheu. E eu estava alegre, feliz, mesmo em meio a toda aquela situação. Por que eu estou contando isso? Por que eu estou dizendo isso do nada, né? O cara parou para falar sobre isso. Porque por mais que você tenha um bom emprego, por mais que você tenha uma família maravilhosa, por mais que você tenha um bom relacionamento com todos ao seu redor, isso não é o mais importante.
o mais importante é o seu relacionamento com Cristo. Porque naquele período em que eu estava vivendo, de trabalhar na aliança e de ter um namorico e tudo mais, eu realmente estava longe do Senhor. Estava frio na minha vida de fé. E eu não estava buscando ao Senhor. E Ele me levou para um vale de ossos secos. Me levou para um deserto muito grande. Eu passei um período sem falar com a minha família, terminou o namoro, não tinha muito propósito de vida. E eu realmente passei por um período de deserto. Mas foi um período em que eu mais me aproximei do Senhor e percebi o que realmente importa. E percebi que estar com Cristo vale muito mais do que essas outras coisas. E para fechar com um testemunho de vitória, né? Hoje sou missionário, aleluia, graças a Deus. Tenho uma família maravilhosa. Quem esteve em dezembro aqui e me viu a minha família maravilhosa. E tenho um bom relacionamento com os meus pais, um ótimo relacionamento. Também porque eu saí de casa, né? Então é ótimo. Para eles é ótimo. Mas eu tenho um bom relacionamento com os meus pais, apesar de eles ainda não serem cristãos, mas eles respeitam muito. Hoje em dia eles já respeitam, né? Porque a gente se casou, meus pais não são casados, aí eles já... Meu pai já pediu minha mãe em casamento, já teve uma série de coisas ali, de transformação na minha vida. Mas o principal, assim, do que eu queria falar para nós é que o mais importante é estar com Cristo e ser cheio do seu Espírito. E muitas vezes a dificuldade em que nós estamos vivendo é porque Deus quer te mostrar, cara, você está longe de mim. Você não está andando comigo. E isso é o que mais importa. Vamos para o versículo 10, o último. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. O legal desse versículo é que Deus levanta um povo. Deus levanta uma galera. Ele enche do seu Espírito esse povo, mas ele dá um propósito. Ele diz, agora vocês são um exército. Vocês têm uma missão. Vocês vão sair por aí batalhando em meu nome. E Deus levanta a sua igreja com um propósito de levar o seu nome até os confins da terra. Uma coisa que eu acho legal de fazer, pode passar, por favor? É espelhar o que Ezequiel tem a ver com Jesus. Porque para muitos, dentro da teologia, a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia é Cristo. Ou seja, precisamos olhar para tudo isso e o que isso fala sobre Cristo. O que isso tem a ver com Jesus. E é interessante perceber que Ezequiel ele prega para um povo morto no cativeiro, longe de Deus. E Paulo nos diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Cristo veio para nos redimir e nos salvar. Ezequiel vê ali pessoas mortas voltarem à vida. E Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. Ou seja, Cristo é a vida. Cristo é quem dá a vida plena. Ezequiel falou para um povo que não ouviu. Jesus também falou para um povo que não ouviu. Mas muitos creram e foram transformados. Ezequiel ilustra nesse texto como Deus sopra o seu espírito ao povo e dá vida completa. E em João 20, 22, se você quiser anotar para depois ler, Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus é quem sopra sobre os seus discípulos e envia o Espírito Santo. Ali em Ezequiel, os ossos mortos, né, eles voltam à vida. E Jesus diz, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Em Ezequiel, ali se levanta uma nação, uma galera ali, como um exército de Deus, e Cristo levanta a sua igreja com uma missão, com um propósito. Então, Jesus é a esperança da ressurreição. E ele diz em João 11, 26, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cristo é a vida. Crer em Cristo gera a vida. E talvez nesse vale de ossos secos em que você está vivendo, você precisa se aproximar de uma pessoa chamada Jesus. E ele quer te ensinar muitas coisas. E para fechar nesse tempo, sabe como o livro de Ezequiel termina? Ele termina com um novo templo.
ele termina com um novo templo, onde do trono do Senhor e do seu Cordeiro jorram uma água, um rio de água viva. Ou seja, Ezequiel está ilustrando que o Senhor saiu daquele templo, meu Deus, deixou de tabernacular, deixou de conviver com aquele povo, mas hoje Deus vive em nós. Hoje o Espírito Santo ele é soprado em nós e nós temos o Espírito Santo. E no final desse livro ele mostra como jorra um rio de água viva. E em Apocalipse, pode passar? Apocalipse 22 diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do seu Cordeiro. Mas talvez você não acessou ainda esse rio de água viva. Talvez você ainda precisa mergulhar nesse rio de água viva. Talvez você precisa ser imergido na realidade da Trindade. Talvez você precisa ser imergido na realidade de quem Deus é para viver com outros olhos. Mesmo que você esteja passando por dificuldades, se você está em Cristo, o seu Espírito nos enche para que nós enxerguemos a vida com outros olhos, para que nós enxerguemos a vida com um propósito de vida. Então, para encerrar esse nosso tempo, o que eu gostaria de fazer de aplicação para nós nesse período é que antes de cada decisão a ser tomada, a gente precisa perceber para onde Deus está nos conduzindo e por que nós estamos vivendo, talvez, nessa situação. Não importa se você tem muitos anos de vida de fé, mas você sempre vai precisar mudar alguma coisa. Não importa o quão casca grossa você seja no Evangelho, você sempre vai precisar mudar alguma coisa, porque Deus quer te transformar, quer transformar o seu coração. Sempre tem um pecado que a gente precisa abandonar. E é isso que Deus está nos provocando nessa noite. Outra coisa que nós não devemos perder a esperança. Não existe situação difícil para o Senhor. Pode ser que você está passando por uma situação muito difícil, mas não existe situação difícil para o Senhor. Nós precisamos buscar na sua palavra ser cheios do Espírito Santo. E Deus vai nos dar um propósito, porque Deus habita em nós hoje, e nós somos esse templo, esse lugar de habitação de Deus, e nós podemos ser também como esse rio que flui por aí e gera vida em outras pessoas, porque nós temos uma missão, um propósito, que é de levar vida para outras pessoas. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esse tempo juntos. Obrigado porque o Senhor fala de maneiras diferentes para cada um de nós. O Senhor tem assuntos a tratar com cada um de nós. E nós queremos estar abertos à Tua palavra, abertos ao que o Senhor tem para todos nós, Senhor. Que isso aqui não sirva como um passo a passo de como renovar a nossa fé, mas que saibamos que nos aproximar de Ti renova a nossa fé, nos aproximar em um relacionamento real renova a nossa vida de fé. E a partir disso podemos enxergar a vida com outros olhos. Que o Senhor sopre o Teu Espírito nesse lugar, sopre o Teu Espírito nas pessoas que talvez ainda não entenderam a Tua graça, o Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor faça frutificar como um rio de água viva essa comunidade aqui. Que a Aliança Bíblica do Pio X possa levar essa água de vida para outras pessoas, como um propósito que o Senhor nos deixou, Pai. Obrigado por esse tempo em comunidade, obrigado porque a reflexão da Tua palavra gera transformação. E nós cremos nisso, Senhor. Que o Senhor cuide de nós, esteja conosco e nos dê uma boa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém.